Olá, pessoal, que bom. Nós estamos aqui juntos novamente no grupo de amigos online, desenvolvendo a nossa série, falando sobre o justo por fé viverá, tomando exemplos ali da vida de Abraão, extraído do livro de Gênesis, e trazendo a aplicação disso para a nossa vida. Amém? Eu agradeço a Deus pela tua vida, pelo teu interesse, pela tua fidelidade nos acompanhando nesses estudos. Que o Senhor te abençoe. Ok? Vamos lá, então. Hoje nós vamos ver o estudo número 27, Amigo de Deus. Vamos refletir um pouco sobre isso. Ok? E eu começo aqui com o versículo que está no livro de Amós, capítulo 3, versículo 3. Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? É uma questão de aliança. Para andar junto, você tem que estar aliançado. Caso contrário, em algum momento vai haver uma ruptura. Ok? Porque andar junto significa construir coisas juntos. E Deus tinha coisas para fazer e ele precisava da cooperação de Abraão. Então, você precisa de um alinhamento com Deus. Não é Deus que vai se alinhar à nossa situação, Ele vai intervir na nossa situação. Mas nós temos que voluntariamente, intencionalmente, de forma consciente, se alinhar com a perfeita vontade de Deus. Porque andar junto fala de comunhão, de relacionamento. Ok? E uma vida de oração, na verdade, é um relacionamento de dependência do Deus de toda a graça. Não é? Então, é comunhão, é intimidade, você descansar em Deus, no seu poder e na sua fidelidade. Ok? Isso vem com a maturidade que vem de uma jornada com Deus, de muitas experiências pessoais com Deus, e através dessas experiências, você vai firmando a sua fé, você vai consolidando, enraizando o conhecimento que você tem de Deus. E eu sempre tenho repetido, o nosso conhecimento de Deus é pessoal, é experimental. Não se trata apenas de uma questão intelectual, teológica, porque senão fica na superfície do entendimento mental, do nosso intelecto. E nós precisamos de muito mais do que isso para dizer que conhecemos a Deus. Ok? E o interessante é que quando a Bíblia fala de autoridade, a autoridade vem de um conhecimento experimental com Deus. Não é de ouvir falar, porque Jó, ele teve essa experiência. Eu conhecia a Deus de ouvir falar, opinião de terceiros. Agora não, depois de todo um processo de provação, Deus trouxe entendimento ao coração de Jó, e agora ele podia falar, agora eu conheço o meu Deus. Não de ler um livro, não de frequentar um seminário, não porque eu tenho 20 anos de crente, não, eu conheço o meu Deus porque eu tenho interagido com Ele pessoalmente. Questões pessoais, concretas, reais, na minha vida, ok? E é assim que a nossa fé é edificada, ela é construída, ok? E aqui no livro na epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 23, ele diz o seguinte acerca de Abraão. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem. Abraão creu em Deus, crer e obedecer. Essas duas coisas estão linkadas. E assim foi considerado justo. E ele até foi chamado
de amigo de Deus. Então, nós temos que prestar atenção naquilo que Tiago está falando para a gente aprofundar o nosso entendimento. Ok? Então, Abraão conheceu a Deus por experiência. Abraão vinha de uma família, ele veio de uma família de idólatras, de pagãos. Evidentemente que a família não conhecia a Deus. Mas quando Deus se revela a ele, fala com ele, ele vai prestando atenção, ele dá valor. Esse que é o ponto. Deus fala conosco e a gente não valoriza, a gente está distraído, a gente está priorizando outras coisas. E através de uma jornada de vida que durou muitas décadas, Abraão foi conhecendo a Deus, como ele age, como ele pensa, a sua vontade, seu propósito, enfim. E ele foi amadurecendo nessas coisas de um relacionamento com Deus. Então, é conversando, é andando junto, é se relacionando. Né? Então, a nossa vida, ela é uma vida de relacionamento. Falando da nossa vida cristã, ela é uma vida de relacionamento com Deus. Mas veja bem, essa amizade, ela não é como acontece na vida secular, no mundo. Porque seria rebaixar Deus ao nível do homem. Isso não vai acontecer, é o contrário. Nós é que subimos de degrau em degrau até a estatura de varão perfeito. É o contrário. Então, mesmo sendo considerado amigo de Deus, Abraão nunca perdeu o temor e a reverência por um Deus todo-poderoso. Isso é importante, porque no mundo o conceito de amizade é de uma licenciosidade sem restrição. Não, não é assim não. É amigo de Deus, mas tem padrão. Ok? E a gente observa isso na vida de Abraão, de forma concreta, que ao longo da sua jornada, por 4 vezes, Abraão levantou um altar de adoração a Deus. E cada altar tem a sua própria história, seu próprio sentido, significado, de um trabalhar de Deus, de um agir de Deus na vida de Abraão. E você pode consultar isso, estudando em casa, na sua Bíblia, as passagens de Gênesis 12, do versículo 6 ao versículo 7, Gênesis 12, versículo 8, Gênesis 13, do versículo 14 ao versículo 18, e Gênesis 22, do versículo 1 ao versículo 14. São momentos de adoração, de gratidão, de reconhecimento, de busca, de uma vida com Deus. Abraão andou com Deus. Ele não apenas usufruiu de bênçãos que vieram de Deus, ele andou com Deus. E andar com Deus é conhecer Deus. E isso cria um enraizamento dentro de nós que o diabo não pode quebrar. Por isso que uma vida de intimidade com Deus é extremamente importante, porque qualquer conhecimento superficial, religioso, ele não se sustenta na hora da provação. Essa que é a questão. Então, esse enraizamento, ele precisa acontecer na nossa vida. Agora, o conceito, então, de amizade que Tiago está falando aqui é um conceito de aliança. Eu estou aliançado com Deus.
e Ele está aliançado comigo. Ele é fiel, é poderoso, Ele opera em meu favor e eu ando pela fé. São os dois lados desse vínculo de aliança que nós temos com Deus. Eu nasci de novo, agora sou considerado filho de Deus, eu estou aliançado com Ele. A aliança é no meu sangue, como Jesus disse lá na última ceia com os discípulos. E agora eu entro no padrão da nova aliança, que é o padrão de uma nova criação, do justo que vive por fé. Esse é o padrão. Não é uma questão de regrinhas religiosas. A fé vem antes de qualquer regra, porque o que adianta obedecer uma regra se você não crê? É apenas uma capa religiosa. Ok? Porque a gente tem que entender as implicações de tudo isso. Então, Abraão tinha reverência por Deus. Ele ouvia Deus, ele dava valor naquilo que Deus falava e ele prontamente obedecia. E ele cresceu na obediência. Não pensa que ele já nasceu sabendo tudo e obedecendo em tudo. Não, ele cresceu na obediência. E isso exige da nossa parte um coração humilde, um coração quebrantado diante de Deus. Ok? Então não é apenas uma questão de ser amigo de Deus para usufruir de bênçãos, ainda mais de bênçãos materiais. Isso é troca, isso não é aliança, isso é interesse. Isso tem a ver com religiosidade. Mas amigo de Deus significa: eu vivo pela tua graça e eu vivo para o louvor da tua glória. É diferente, é aliança. A nossa vida agora ganha identidade, ganha sentido, ganha propósito. Eu vivo para Deus, para o louvor da sua glória. E como é que eu glorifico a Deus através da minha vida? Vivendo uma vida de fé, a obediência que vem da fé. É isso que agrada a Deus. Ok? Então aqui eu encerro, hoje o nosso estudo é bastante pequeno, com uma passagem aqui de Romanos, capítulo 5, versículo 10, o poder da nova aliança para nós que somos igreja. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de Jesus Cristo, seu Filho, quanto mais agora, no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, ou seja, aqueles que estão dentro da nova aliança, seremos salvos por sua vida, a vida que Ele deu em nosso favor. Agora é a qualidade da vida de Jesus Cristo que é imputada a mim, não só no sentido da salvação, da justiça que procede dele, mas também a qualidade da vida dele na minha vida pelo poder do Espírito Santo em meu espírito recriado. Isso é a nova aliança. Não se trata apenas de um esforço natural, porque isso acaba perecendo pelo caminho, mas se trata de uma obediência de fé. Uma fé que persevera, uma fé que não retrocede. Uma fé que está sempre pronta a ser trabalhada por Deus. Porque vivemos agora para o louvor da sua glória. E aí tem um outro versículo aqui também de Romanos 8, 31, 39. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós, o entregou à morte e morte de cruz, porventura
Deus não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Porque a plenitude de Deus habita no Filho. E eu estou em Cristo, eu estou na plenitude de Deus. Eu tenho que ter essa visão para caminhar na terra. Não é apenas uma fé que espera pelo futuro. Olha, quando eu morrer, um dia eu vou morar no céu. Isso é verdade, mas não é toda a verdade. Paulo diz em Romanos que por meio de Jesus Cristo nós reinamos em vida. Não só reinaremos, como reinamos. É tanto no presente quanto no futuro. A obra já foi consumada na cruz. E ela me pertence por direito de aliança. Eu ando assim. Ah, mas isso é fanatismo. Não, não é fanatismo, não. Isso é cristianismo genuíno. O fanático, ele crê em coisas que nem ele entende. Então é uma fé cega, sem entendimento. Mas a nossa fé tem fundamento. O fundamento é o fundamento da palavra. A palavra não mente e nós cremos na palavra. E a palavra é descortinada a nós pelo poder do Espírito. Não? Nós andamos assim. Nós andamos pelo que cremos. Se for para ver, para crer, então nós estamos pior do que o Tomé. Mas não é assim. Nós cremos naquilo que Deus disse, tomamos posse daquilo que Ele disse e vivemos assim. A nossa obediência tem esse sentido. Ok? Então, por hoje é só. Que você medite com calma, com tranquilidade, debaixo da revelação do Espírito Santo, para adquirir entendimento dessas coisas. E que estas coisas, que esta revelação domine o teu coração e governe a tua vida. E dessa forma, você seja frutífero para Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa, colocando em prática tudo isso, que Deus te dê muitas oportunidades e que você não perca nenhuma, para que o nome dele seja santificado através do seu testemunho. Ok? Deus te abençoe e eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço.